Olá pessoal, eu sou Marina Pittini e essa é a AgroSchool. Imagina a seguinte situação comigo: você tem um dinheiro guardado, né, e gostaria de investi-lo. Existem diferentes aspectos que precisam ser avaliados antes de se fazer o investimento, mas talvez um dos principais seria: qual é a taxa de retorno? E o que é retorno, né? Nos nossos cursos aqui da AgroSchool, o Carlos Ortiz tem esmiuçado bem esse tema e eu trago alguns pontos importantes para vocês conhecerem também. Então, primeiro de tudo, precisamos entender que retorno é a remuneração que se consegue a partir de um capital investido. Ou seja, vamos imaginar que eu sou uma produtora rural e eu invisto na compra de terras. E eu espero que esse investimento ele me traga um retorno, né, que é uma taxa percentual sobre o valor investido, dado aí um período. Então, existem diferentes tipos de retornos que podem ser medidos por diferentes ângulos, e cada um deles nos conta uma visão da história. E quando a gente combina essas diferentes visões, a gente consegue traçar um diagnóstico sobre o nosso negócio. Então, no vídeo de hoje, eu quero trazer a vocês um destes retornos que temos que conhecer e acompanhar dentro dos negócios agrícolas, que é o retorno sobre o capital empatado. Então, aproveita, se você está assistindo esse comecinho do vídeo aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, toda semana tem conteúdo novo por aqui. Deixa o seu like, o seu dislike, o seu comentário, ó, compartilha, faça esse conteúdo aqui, ó, voar para chegar a mais e mais pessoas. Então vamos lá, entender um pouquinho sobre retorno sobre o capital empatado. Bom, como eu disse, uma taxa de retorno que deveria ser acompanhada de pertinho por donos e gestores é do fluxo de caixa sobre o capital empatado. Vixe Marina, agora complicou. O que é fluxo de caixa e o que é capital empatado? Então vamos lá por partes. Fluxo de caixa, ele é diferente daquilo que a maioria das pessoas tem como ideia. Muitas pessoas fazem o acompanhamento das entradas e saídas de caixa como num extrato bancário e acabam chamando esse acompanhamento de fluxo de caixa. Por exemplo, eu vendi 10 mil sacos de soja hoje, então entrou um dinheiro no caixa. Paguei folha de pagamento, diesel, fornecedor e ainda sobrou um tanto lá no meu caixa. Dia seguinte não entra nada e tem mais contas para pagar. Aí corre para levantar recursos para liquidar as contas do dia e ficar no azul novamente. Não é nada de errado em se fazer esse controle, que ele é fundamental para a tesouraria das empresas, mas ele não nos ajuda a entender como estão os usos e os fundos, né, dos recursos de forma consolidada. Eu acabo vendo só de forma isolada, dia a dia, ou numa perspectiva muito curta. E tão ou mais importante do que isso, ele não nos permite fazer projeções de resultados para avaliarmos os impactos das decisões de investimentos que fazemos hoje. Ou seja, ele não permite que seja feita a análise de uma foto da empresa, como quando a gente avalia um balanço patrimonial, como eu já disse aqui em vídeo anterior. Quando a gente compara, né, os ativos e os passivos para saber se a empresa está com uma boa liquidez, se ela está muito alavancada ou não. Então, esse fluxo de caixa, que é mais um controle de entradas e saídas, não é o que a gente está falando. O fluxo de caixa real é aquele que considera o resultado operacional, o EBITDA, né, que vocês também já me ouviram falar aqui em vídeos anteriores, a variação do capital de giro, menos o imposto de renda e menos a reposição do ativo imobilizado, como, por exemplo, máquinas e equipamentos. Tá, então, entendido agora o que é fluxo de caixa. Tá? E o que é capital empatado? É onde o caixa, né, os recursos financeiros, eles estão presos, alocados, empatados, como o próprio nome diz. Então, para chegar nesse capital empatado, a gente considera todos os ativos, como por exemplo, estoques de produtos, estoques de peças, lavoura e ativos biológicos, máquinas e equipamentos, terras, e desconta o contas a pagar de fornecedores. Pronto! Então, quando temos o fluxo de caixa e dividimos pelo capital empatado, a gente chega ao retorno sobre o capital empatado.
E por que é importante, né, conhecer esse retorno? Porque ele é um indicador de competitividade. E a partir dele, podemos saber onde podemos trabalhar para buscar melhorar esse retorno, seja aumentando o fluxo de caixa ou diminuindo, né, esse capital empatado, ou mesmo trabalhando aí nas duas frentes. Então, tem mais formas de conseguir melhorar esse retorno. Você conhecia sobre tudo isso? Tem dúvidas, curiosidades, quer entender um pouco mais sobre retornos ou alguns desses temas que eu coloquei aqui? Deixa seu comentário que a gente fala mais sobre isso nos próximos vídeos. Tá legal? Então, por hoje é só e a gente se vê aqui então novamente na semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau!